Então, uma questão interessante para a gente relembrar é que o uso de pesos livres depende diretamente da força gravitacional. Então, sempre que a gente estiver utilizando, por exemplo, algum peso livre, como exemplo, os halteres, o uso dos halteres depende da força G, ou seja, da força gravitacional. E essa força gravitacional, ela sempre terá um vetor vertical. E por essa questão, o exercício com peso livre, ele sempre terá a sua maior dificuldade, ou seja, o seu maior esforço, quando esse peso livre estiver paralelo ao solo. Então, um exemplo clássico aqui, se a gente pega, por exemplo, um indivíduo, realizando a elevação lateral, e ele começou a elevação lateral aqui, esse ponto de maior dificuldade será quando esse braço estiver em 90 graus, porque vai ser o ponto de maior incidência dessa força gravitacional. Então, nesse ponto aqui de 90 graus, vai ser o ponto de maior esforço do exercício, tá? Porque aqui a gente vai ter também um maior braço de momento. Tá? Então, o uso de pesos livres depende diretamente da força gravitacional. Essa força gravitacional sempre vai ter essa característica, tá? Sempre vai ser nessa direção aqui. E o peso livre sempre vai ter o seu maior esforço quando esse peso livre estiver paralelo ao solo. Tá? Outro exemplo clássico é quando o indivíduo está realizando, por exemplo, o rosca direta, ele vai iniciar nessa posição. Quando ele estiver, por exemplo, em 90 graus, vai ser também o ponto de maior dificuldade, porque esse peso ele vai estar paralelo ao solo e a gente vai ter uma maior incidência aqui também da força gravitacional. Tá? Então, o peso livre depende da força gravitacional, por isso que é importante a gente ajustar o nosso corpo, tá? Para otimizar a eficiência do exercício.